Tamo de volta, senhoras e senhores, ó, programa Doses Milionárias, novo horário, agora a gente tá começando 11h30 da manhã, a gente vai até as 14h30, ajusta aí o teu, como é que fala? O teu despertador para que você esteja ao vivo aqui com a gente, sempre, 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 sempre. Pessoal, é o seguinte, toda segunda-feira tem bate-papo bom demais sobre educação, hoje não seria diferente, é segunda-feira, então ele tá aqui, ó, ele é CEO da Hike Global College e também do Gigante da Educação. Senhoras e senhores, Egson Agatti, seja muito bem-vindo, tudo bom, Egson? Obrigado, cara. Mais uma vez estamos aqui, Gigantes da Educação. Maravilha. Nesse calor danado, mas tá falando aqui com o seu digníssimo convidado, como é que tá quente essa cidade, hein? Ainda bem que a gente tem ar-condicionado aqui dentro, né? Não sei o nome do cara que inventou o ar-condicionado, precisa levantar uma estatueta aí pra ele. Mas hoje estamos aqui, Léo, com Daniel Souza, empreendedor educacional, com umas histórias incríveis para compartilhar com a gente. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, um prazer enorme. Na realidade, vou dizer que eu sinto um peso nas minhas costas pelos meus antecessores aqui. Você conseguiu só pegar peso pesado da educação de Brasília, viu? Parabéns pela seleção. É isso aí. Estamos trabalhando para trazer mais gente pesada como você, né? E obrigado aí pelo... Mas conta pra gente então, Daniel, qual que é a sua história com a educação? Como que começou a sua história com a educação e qual a sua trajetória? Então, na realidade, a educação caiu meio de paraquedas na minha vida, graças a Deus, né? Inicialmente, eu desde cedo já fui do colégio militar e eu me encaixava perfeitamente na carreira, sabe? Pô, um negócio que eu curtia estar lá. O militarismo? O militarismo. Você foi aluno do colégio militar? Fui aluno do colégio militar. Seu pai então é militar? Aí é que vem o negócio? Não. Eu gostava mesmo, né? Tava passando na frente da escola, falei, pai, o que é isso aí? Ele falou, colégio militar, quero estudar aí. Ah, você que pediu? Ele falou, mas tem que fazer um concurso. Falei, tudo certo, vamos lá. Aqui em Brasília não, né? Aqui em Brasília. Porque tem uma horinha que seu S puxou um pouquinho e falei, carioca, não, né? Eu não tenho personalidade, dependendo de quem eu falo, eu... Não, porque você toma carioca aqui antes de você, então foi isso. Talvez tenha sido, né? Peguei aqui na cadeira. Foi a crise, a culpa é... E aí, inclusive, eu vou mandar aqui um abraço aí para a turma Centenários, né, que se formou no Colégio Militar em 89. Opa. E aí eu fiz o concurso, entrei, e ainda no ensino médio eu fiz outro concurso para a SpaceX, porque é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Como é que é o nome? SpaceX? SpaceX. Ah, tá. Achei que era o SpaceX do Elon Musk. Não, porque... Ainda não tinha na época, né? E aí eu passei, fui para lá. Infelizmente, por uma questão de saúde, eu não consegui terminar a AMAN. Mas tá tudo certo. Fui feliz no outro caminho que a gente tá conversando sobre ele. Quando eu voltei para casa, já tinha morado fora de casa, já tinha tido um salário. Falei, pai, eu vou trabalhar. E meu pai falou assim, meu filho, tá te faltando alguma coisa? Do tipo, eu prefiro que você só estude. E quando seu pai fala, eu prefiro que não faça... Com que idade, Daniel? Aí eu tinha 19. Era menino ainda, né? 19. Eu fui pra lá com 15, né? E aí, fiquei numa sinuca de bico danada, né? Conversando numa roda de amigos, eu falei, pô, preciso fazer grana e meu pai não quer que eu trabalhe. E aí tinha um amigo chamado Fred, um angolano, que fazia biologia na UNB, ele falou, Daniel, vamos dar aula particular? Aí eu falei, porra, bora. E aí já conseguimos 2 alunas, irmãs dos amigos, estavam na mesma roda, fizemos um cartaz, colocamos na padaria do Lago Norte, porque esse era o marketing, porque não existia mais nada. Serve? E rapidamente eu descobri que eu levava jeito pro negócio, porque comecei a ter muito aluno. Você dava aula de quê? Na época, matemática e física, né? E a gente começou a ter muita aula. E aí veio o ponto de inflexão, que foi dar aula para a irmã Rosa. Eu acho legal quando eu faço isso, quando as pessoas franzem a testa. Então... Ela é freira, não? Era freira. E eu dava aula para ela na casa das freiras, né? E ela tinha chegado do interior e precisava estudar para passar no vestibular. E eu ensinei matemática e física para ela. Chegou no final do ano, ela passou no vestibular, a madre superiora me chama. Falei, porra, fiz alguma coisa errada. Isso como, Gatti? E ela falou, Daniel... você não quer dar aula na nossa escola de matemática? Eu falei, a escola São Carlos, que é onde hoje o nosso amigo Henrique Oprea tem a escola suíça, né? Para a quinta série, hoje 6º ano, né? Eu falei, irmã, topo. E aí eu fui dar aula. Olha, você estava com que idade?
Aí eu tinha os mesmos 19 para 20. Foi muito rápido, então, o Muito processo. rápido, muito rápido. Já viu o talento em você, né? E eu não sei se foi talento, se foi falta de professor. O fato é que eu fui. Funcionou. E ali eu descobri que as crianças, elas não são tão... elas não são tão ligadas ao poder, e sim ao afeto. Então, quando eu falava para eles, tem que fazer, não sei o que, não funcionava. Eu falava, pô, eu gosto tanto de vocês, eu venho para cá com tanta alegria e vocês não se comportam. Aí, Olha só. Bom, aí começou a ideia de dar aula em escola. Até que um dia eu tô chegando no estacionamento da universidade, contra um colega, e fala, Daniel, você é professor, né? Eu falei, sou. Eu falei, pô, o Roberto vai voltar vai voltar pro Sul, e ele dá aula de física na Católica. Você não quer pegar essas aulas, não? Eu falei, Na Católica, o que? Faculdade ou com escola? na escola. Ok. Na escola. Aí eu falei, pego. Aí ele me deu o telefone do Enéas Portugal, né? Que foi um cara muito importante na minha carreira. Eu liguei para ele, ele marcou um teste e eu passei. Hoje eu me pergunto, porque eu não tinha licenciatura, né? E tava tudo certo. Você estava na UNB estudando o quê, Daniel? Engenharia mecânica. Ah, tá ok. O plano A sempre foi terminar a engenharia. A educação, ela veio para me gerar renda. E o belo dia aconteceu, eu me formei em engenharia mecânica. Nesse momento, eu falei, beleza, me formei, arrumei um bom emprego, mas nunca deixei de dar aula. Você foi trabalhar como engenheiro. Como engenheiro. Assim, com 3 a 4 meses, comecei a ter dúvidas sobre a minha qualidade como engenheiro. Com 6 meses, eu falei, mãe, vou largar tudo, vou ser professor. Quase desfaleceu minha mãe. Nossa. Eu conto essa história, mas assim, com um pouco de tristeza. Porque não deveria ser assim. Não deveria ser assim. E eu acho que um dos grandes pontos que a gente precisa atacar é a visão que a sociedade tem dos professores, mas a visão que os próprios professores têm de si. Teve uma vez que eu estava numa loja, sabe, Léo? E o cara fez uma compra e falou, pô, me dá um desconto porque eu sou professor. Cara, aquilo me doeu no coração, sabe? Tipo, como assim? Você não vai ver um advogado falar isso, você não vai ver um contador falar isso, você não vai ver nenhuma profissão falar isso. A professor tem desconto. Se for pro cinema, Tem, mostra a carteirinha de professor mas lá. por um motivo justo, porque é importante que ele tenha cultura, é importante que ele esteja inserido nesse processo, é importante que ele tenha lazer. É. Então, mas não pelo fato de passar uma impressão de que eu não ganho bem. Sim. Até porque é uma meia-verdade. Como toda profissão, tem gente que ganha bem, tem gente que ganha muito bem, tem gente que não ganha tão bem. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Na Coreia, eu tive a oportunidade de visitar várias escolas na Coreia do Sul, e eu vi várias coisas muito interessantes. A primeira delas, os bons alunos dos cursos são convidados a serem professores. Aqui não funciona bem assim. A gente vai ter aí os cursos de licenciatura, são sempre os cursos mais baratos das faculdades. Sim. E aí a gente começa a ter um monte de professor por falta de opção. O cara perdeu o emprego, ele vai dar aula. E a gente não tem que resgatar o professor por opção. Sabe? É aquele cara que realmente ele se sente bem fazendo o que faz. Hoje, depois de um bocado de tempo aí trabalhando com educação, eu consigo tangibilizar o meu trabalho, mas a gente, diferentemente de várias profissões, é difícil você tangibilizar, porque você ensina o menino, né? E você vai enxergar isso lá na frente. Aí quando eu chego, por exemplo, minha mãe, mês passado, quebrou o fêmur. Ah. Né? Oi, mãe, tudo bem? Espero que a senhora esteja me vendo. E aí quando eu chego no pronto-socorro, o médico abre a cortininha, olha pra mim e fala, professor, mas não é só falar professor, é professor do tipo assim, porra,
que bom que eu tô te vendo aqui. De orgulho, né? Cara, me dá um abraço, sabe? Né? Doutor Lucas. Eu vou citar muita gente aqui, hein? Pode citar. Então, aí tá a tangibilização do nosso trabalho. Os professores que estão nos vendo agora, eles sabem que, assim, a gente não tem noção da nossa importância, porque a gente é referência. Pro bem e pro mal, tá? Muda uma vida, né? Não. A Várias gente muda vidas. todas. É. A gente é referência. Às vezes o cara fala, eu quero ser igual a ele, eu não quero ser nada parecido com ele, mas a gente é referência. Quem que é o professor que é referência pra você? Eu- Seu professor seu. Então, eu vou te dar uma resposta dupla. O meu professor foi o professor André Fratesi. E ele foi meu professor par. Ele foi meu coordenador quando eu dei aula no Sigma. Chegando no Sigma muito novinho, 1993, por aí, ou seja, mais de 30 anos. E achando que eu sabia tudo, achando que eu era o professor mestre. Primeira prova que eu mandei para ele, você capricha a primeira prova, né? Ele me devolveu, eu não conseguia nem ler o que tinha escrito. De tanto comentário. Tudo na caneta verde. Né? Era um cara que eu cheguei e falei, André, cara, hoje não deu uma aula legal de gravitação, não. Ele sentou comigo numa muretinha e falou assim, em vez de ele falar como é que eu deveria ter dado, ele falou assim, o que você fez? Por que você não tenta tal coisa? Então, ele foi meu professor. Esse cara foi um cara muito importante na minha vida profissional e pessoal. Professor André Fratesi. Tenho certeza que muita gente vai ter referências boas dele. Estava na posição de professor de professor. Professor de professor. Era oficialmente nesse cargo ou ele foi um mentor informal, assim, pra você? Ele era meu coordenador, então tava no pacote, Aham. né? Mas ele é além. E muito além, muito além. Voltando na Coreia, os professores na Coreia, eles não são, se você pesquisar, você vai ver que eles não são a profissão que tem os maiores salários. Mas é uma das profissões mais respeitadas. Sim. Dissociando uma coisa da outra. Né? Quando você volta na Coreia, o professor ele tem um plano de cargo. Uhum. E para ele evoluir no plano de cargo, sabe o que ele tem que fazer, Léo? Por incrível que pareça, estudar. A gente precisa colocar nossos professores para estudar. E é uma dificuldade, porque na realidade a gente ganha por hora aula, então quanto mais aula você dá, maior é o seu salário, e você acaba entrando nessa roda. Sim. E vai sobrando muito pouco tempo para a formação. E olha, isso é uma coisa interessante, que eu, depois de algum tempo dando aula, eu comecei a fazer aula de italiano. E aí eu me coloquei no papel de aluno de novo, e é difícil ser aluno. Você trabalha mais do que o professor ali para ser aluno. Então é bom o professor às vezes se colocar no papel de aluno de novo para lembrar como é que era, né? E respeitar o aluno também, né? Mas o professor que chega, o iniciante, que passa por uma formação forte, ele tem um tutor. Sim. Ele tem um professor que é responsável por ele nesses primeiros anos. Né? Então, tem coisas boas que a gente pode fazer. Eu falei de hora-aula aqui, que eu acho que é um processo que atrapalha muito a educação brasileira. Porque o bom seria que a gente tivesse, como a maioria das profissões, cargas horárias. Sei lá, podia ser 20, 30, 40 horas, e dessas 20, 30, 40 horas, eu tinha que ter 10, 20% fora de sala de aula. Para o teu coordenador poder conversar com você, mas não na saída que você está saindo, o cara pega lá 5 minutos e tal. Mas aí a gente tem o problema do recurso, né? Deixa eu fazer tentar botar uma ideia aqui. Então, o ideal seria se a gente pagasse bem, valorizasse bem os professores. Só que você também foi empreendedor, e a gente vai chegar lá, mas o que é difícil é a gente ter recurso do outro lado da mesa, né? Pensando ali do lado do administrativo, para conseguir pagar bem o professor, sendo que a mensalidade não está chegando com a mesma receita ali, né? No fim das contas. A não ser que tivesse um subsídio do governo, mas é outra história, a gente não precisa entrar nisso. Mas ao mesmo tempo, mesmo que o professor ganhe um salário mais baixo, que é uma questão de oferta e demanda, a gente tem também a visão que as pessoas têm cultural da valorização do professor. Que nem você falou, pô, o cara viu o professor é mais valorizado. Ganha mesmo, mas é um cara mais valorizado, né? Sabe, a gente pensa nos pesquisadores prêmio Nobel, o cara não é o mais rico, não é
pega um empresário que não é tão famoso, mas todo mundo respeita aquela pessoa pelo status dela social, né? O que você acha que falta no brasileiro para a gente ter mais respeito ao professor, ou valorizar tanto quanto na Coreia? Eu não sei. Então, eu acho que não passa tanto pela questão salarial. Eu acho que ela é importante, mas eu acho que passa muito por nós mesmos, professores, começarmos a nos colocar como profissionais importantes. É chegar na sala de aula e falar para o nosso aluno que a gente estudou muito, que a gente vai ajudá-los, que a gente vai fazer. Falar para o aluno, mostrar para o aluno que a gente é feliz fazendo o que a gente faz, né? Dando para ele a ideia de que ser professor é uma profissão digna, honrada, né? Vou te dar um exemplo aqui só para você entender do que eu estou falando. Um aluno virou pro professor, esse menino virou professor, mas ele virou professor e falou: professor, eu queria ser professor de matemática como o senhor. A resposta do professor foi: mas você é um menino tão inteligente, você vai querer ser professor? Isso é real. Não, é um fato. E se desfazendo da profissão dele mesmo. Dele mesmo. Eu não fui inteligente o suficiente igual você. E vou te falar, é um excepcional professor. Porque quando o aluno fala isso pra você, Léo, é porque ele tá te vendo como modelo. Sim. Como modelo. Esse menino virou professor, lá na escola, inclusive. Uhum. E, mano, há um tempo atrás, ele virou pra mim e falou assim: Daniel, eu tranquei minha matrícula na UNB e tô fazendo uma particular que eu vou formar mais rápido porque eu quero ter o diploma para fazer um concurso público. Porque um amigo meu tá no Detran e ganha bem. Eu falei: oi? Não, vamos sentar para conversar. Porque esse menino, ele é um fenômeno também. Eu podia falar: tá bom. Eu falei: cara, você não vai desperdiçar esse seu talento. Você vai ganhar muito mais como professor. Eu te garanto isso. Se você seguir a linha que você está tendo agora, você vai ganhar mais como professor, você vai ser feliz, você vai fazer um trabalho à sociedade maravilhoso. Muitos anos passaram, ele continuou professor hoje, já ganha mais do que os agentes do Detran. Olha Aí. aí. A gente podia falar só um pouquinho sobre essa. Se a gente fosse levantar um pouquinho dessa questão salarial, né? Uhum. É interessante. Brasília, em especial, acho que é muito interessante, porque no serviço público, o professor da própria secretaria, ao meu ver, quando se fala de concurso público, já entra com um salário interessante. Quando a gente fala de escolas particulares, você ainda tem a vantagem, porque você tem um salário indireto, se você tiver 1, 2, 3 filhos. Então, o benefício ele fica gigantesco, dependendo do colégio no qual você está trabalhando, né? Mas tem escolas particulares que nível médio está pagando acima de 20 mil reais para um professor. A gente tem professor de concurso, eu sei que a gente está indo para outro sistema, mas é professor, que o cara está recebendo de 1.000 a 3.000, 3.500 por entrada. Se o cara trabalhar 3 turnos e muito desse trabalho, um cara fecha o dia com 6 mil no bolso, cara. Então, assim, acho que isso que você falou é uma verdade, né? Essa questão. Como todas as carreiras, vai ter gente que vai receber pouco, e tem gente que vai receber horrores de dinheiro. Perfeito. E a gente tá numa cidade que essa possibilidade, ela é totalmente real. Agora, me assusta isso que você falou, eu nunca tinha refletido o quanto que a questão da cultura, ela nos prejudica. Sim. Porque a questão dessa cultura, eu lembro meu pai falava muito isso, né? Eu quis ser professor. Eita, fé, será que eu podia falar isso? Meu sonho era ser professor. Ainda tá em tempo, Léo. Ainda tá em tempo. Tá no lugar certo pra falar. Meu sonho era ser professor. Mas ô pai, te amo. Mas meu pai batia na tecla. No Brasil, não. No Brasil não dá pra ser professor. Só que não é uma verdade, não é uma realidade. Não. E é tão desafiador isso, porque a gente tá falando de uma pessoa, um baita de um professor, na carreira de professor. Imagino que ele fosse feliz como professor, mas tão mergulhado nessa cultura de que ser professor não é algo positivo, que quando um garoto falou pra ele: eu quero ser igual a você, ele falou: pô, tão inteligente, vai jogar a vida fora. Que loucura, cara. Que força que a cultura tem. E nós, professores, por vezes a gente menospreza o poder que a gente tem sobre os meninos, sobre os alunos. Porque, assim, é muito comum você encontrar, todo professor que está assistindo a gente, ele vai vestir a camisa, do que eu vou falar agora. Você encontra a pessoa no shopping, ele vai lá, te dá um abraço, fala: pô, professor, você falou uma coisa uma vez, pô, mudou minha vida.
Aí você fala, eu falei isso. E às vezes a gente nem percebe, né? Porque é uma coisa rotineira. Eu tinha uma prática, quando eu era professor, de não começar a aula com aula. Porque eu acho que faz parte do trabalho do professor essa orientação. Então, uma vez por semana, a gente tinha falado assim, hoje nós vamos falar sobre coisas, 5 minutos. Eles traziam as coisas pra gente falar, os alunos. Coisas. Vamos falar sobre coisas. Daniel é fora da curva demais. Sabe? Não, e daí tem vários. Aí a gente ia ficar aqui horas te contando essas Mas coisas. a proposta é um quebra-gelo. A conexão, proposta pra eles aprenderem quebra-gelo. melhor. Exato. Outro quebra-gelo que eu tinha, às vezes eu chegava na. 50 moleque e tal. Você chegar na porta, o moleque. Aí eu entrava, botava minhas coisas. Aí o pessoal. Pessoal, não precisa. Eu sempre tinha, na época não tinha celular, né? Então eu sempre tinha alguma coisa de leitura, um livro. Eu sentava, se eles estivessem fazendo barulho, eu sentava e abria o livro, ou a revista. Aí eles... Obrigado, pessoal. Eu prefiro ler com silêncio mesmo. Quando eu acabar, se vocês ainda quiserem assistir minha aula, eu começo. Agora, lembra de uma coisa. Eu já sei, vocês têm que aprender. Eu recebo, vocês pagam. E eu me esforço pra caramba pra fazer uma aula que vocês vão falar, poxa, eu queria assistir essa aula. Sempre falei pros meus alunos, física, não posso dizer que é uma disciplina fácil. Mas eu sempre falei pra eles, tem que ser uma aula que vocês querem assistir. Porque, pô, eu vou falar dos fenômenos da natureza, pô, entender o mundo. Agora, se a gente pegar aquela física que não é fenomenológica, a gente ficar botando número em letra, é chato. Uhum. Eu vi uma discussão de vocês aqui outro dia sobre inteligência artificial, né? Sim. Cara, a gente tem que abraçar. A gente tem que abraçar. Agora a gente sabe como? Ainda não. Vamos tentar algumas coisas? Porque eu dei aula que eu era a fonte de conhecimento dos meus alunos. Eles não tinham onde olhar. Não tinha o Google ainda. Não tinha Google, não tinha nada. Tinha um livro. Ponto. Né? Então, assim, não dava pra gente fazer uma aula que era muito diferente. Uhum. Eu tô dizendo que os professores da minha geração era mais fácil dar aula. É difícil o aluno provar errado o professor, né? Né? Não, e a gente aula era aula. Era autoridade, e acabou. Agora, hoje, sei lá, fazendo exercício aqui mental com vocês junto aqui, como é que eu usaria o inteligência artificial na minha sala de aula? Cara, eu ia entrar lá e falar assim, pessoal, o negócio é o seguinte, saca todo mundo seus celulares aí. Nós vamos falar sobre tema X. Eu vou colocar lá um problema, uma questão, e falar assim, nós vamos fazer aqui, nós vamos achar a melhor solução, a melhor resposta. Busquem com inteligência artificial, com o que vocês quiserem. Ia montar pequenos grupos até para já trabalhar outras competências ali. Depois vocês apresentam para mim as soluções. Porque hoje a informação, ela está disponível. Achá-la é uma coisa. Eu morro de inveja daquele pessoal que acha tudo rápido na internet. Tem um pessoal que é especialista nisso, sim. Né, cara? Né? Eu estava conversando com os pais outro dia e perguntei, quando seus filhos eram pequenininhos, eles perguntavam as coisas para vocês, né? Depois ele ia para a escola, ele perguntava para a professora. Se o pai falasse uma coisa, a professora falasse outra, a professora valia. Depois eles começam a ler. Aí o livro vale mais que todo mundo. E hoje eles pesquisam onde? Aí os pais respondem o quê, Léo? Internet. Aonde? Google. Isso, você é um cara velho. Acabei de te provar. Não é no Google. Não. Hoje os moleques aprendem no YouTube. Sim. Quem procura no Google? Sou os velhos. Eu confesso que eu fico com preguiça de ver muito vídeo. Não, dá um artigo logo, me explica isso. Demonstrando que você tá na transição.
Sabe? Mas deixa eu fazer uma provocação que a gente debateu esse assunto com alguns convidados, né? E sempre tem pontos de vista diferentes quanto à inteligência artificial. Acho que ninguém tem uma resposta para isso, porque o negócio chegou agora, né? A gente nem viu o que aconteceu ainda com essa história da inteligência artificial. Mas existe o ponto de vista, que nem você falou, de abraçar a inteligência artificial, porque esse é o mundo mesmo, assim que como os engenheiros têm que usar calculadora, hoje em dia nem calculadora mais, né? O software já resolve tudo para a pessoa, ele tem que resolver o problema que está de fato ali para ser resolvido. Como hoje o ChatGPT, ou a inteligência artificial, já resolve a maioria dos problemas que a gente tem que é debatido em sala de aula. Mas aí tem uma questão que é mais relacionada, se a gente pode chamar, do desenvolvimento cognitivo de algumas habilidades das crianças, né? Então, por exemplo, a gente falou sobre isso semana passada, do exemplo do GPS. Antes do GPS, eu consegui me localizar muito bem, era muito bom com direção. Agora que chegou o GPS, ele me leva onde eu resolvo o problema fácil com o GPS. Só que o problema é que eu fiquei pior de direção, né? Eu não sei mais me orientar bem em Brasília da forma como eu conseguia antes do GPS. Se as crianças, eu não sei qual idade seria isso, mas elas não tiverem um momento que elas aprendem a se virar com os problemas sem inteligência artificial ainda, isso não compromete o desenvolvimento cognitivo? Ou de habilidade, sei lá que a gente chama disso. Esse é o grande ponto. Quando a gente fala desses assuntos em educação, a gente tende a ir para o extremo. O problema é que você agora, mesmo quando você vai para um lugar que você conhece, você liga o GPS. Sim. Então você está falando para o seu cérebro que você não gastar mais essa energia nesse sentido. Sim. Na escola, a gente não está falando de usar 100% de inteligência artificial. Vou te dar um exemplo. Se fala muito hoje nos 4 Cs da educação, né? Comunicação, criatividade, aí tem que ser em inglês, né? Critical thinking, ou criticidade, né? E colaboração. E aí eu conversando com os professores, eu falei, cara, eu não posso cobrar deles um negócio que eu não sei se dá para implementar. Como é que eu vou trabalhar criatividade na aula de física? Se eu falasse pro professor, ele fala, não dá. Pô, criatividade na aula de física. Tem uma resposta exata, né? Lei de Newton, tá? Resolveu. Pois é, vamos pegar a lei de Newton, então. Aí eu fui pra sala de aula. Peguei Tinha um professor que tinha que mudar de novo. Eu falei, eu pego essa sala aí. E aí, sabe o que eu fiz para desenvolver isso? Eu falei, dei as aulas de lei de Newton, expliquei para eles como funcionava, tudo certo, beleza. Eu falei, agora olha só. Vocês têm que fazer uma manifestação artística sobre lei de Newton, me explicando uma ou as 3 leis de Newton. Agora, qual foi a pergunta deles? A mesma que você tá aí, ó. Tô vendo aqui, ó, a pergunta assim na tela ali, ó. O que é uma manifestação artística? O entrevistado faz a pergunta para o entrevistador. Manifestação artística pode ser uma música? Pode ser um poema, pode ser um desenho, pode ser um cartoon. E aí eles vêm com a pergunta de sempre, né? Quando você manda um aluno fazer qualquer coisa, o que ele te pergunta? Quanto vale? Qual é a nota? Qual é a nota? E aí vem outro problema, que a gente ensina os nossos alunos que eles vão para a escola para passar de ano. Nós, professores, a gente o tempo inteiro fala, isso aqui é importante porque vai cair na prova. Você tá falando para ele, no subconsciente dele, que ele só tá ali para fazer aquela prova, ele não tá ali para aprender nada, ele não tá ali para ficar melhor. O que é importante para a vida dele. Estuda isso aí, que isso aqui cai no vestibular. Isso eu bani. Quer dizer, eu tentei, né? Porque é muito difícil, tá muito arraigado. Então fala, você tá estudando isso aqui porque isso é importante para você entender aquilo. Isso aqui é importante para sua vida. Talvez seja desafiador até para os pais, né? Aliás, eu acho que até os pais usam esse tipo de argumento, né? Total. É mais fácil. A gente teve uma escola no grupo que não tinha nota, era um relatório. Rapaz, até os meninos novinhos, ali, 5º ano, daí pra frente o pai não quer ler, ele quer saber se é 7, 8, 9, que ali ele baliza, ele sabe se a coisa tá indo bem ou não tá.
Um relatório dizendo se seu filho evoluiu, não evoluiu, o que, que ele sabe, o que, que ele não sabe, é duro para o pai. Né? Então, é importante que a gente comece a fazer esses processos de dizer, por que, que eu tenho que estudar isso? Onde é que eu aplico esse negócio? Né? Então, se você parar para prestar atenção, a gente tem que... A escola, a gente fica falando que a escola mudou. A escola nunca vai estar pronta, a escola nunca vai ser estática. Sim. O problema que a gente tem hoje é que a mudança está sendo muito rápida. No mundo. No mundo. Isso. Para tudo. Então a gente não dá tempo de a gente consolidar o que a gente achou que ia ser, já mudou. E isso é muito duro para o professor. Por isso que ele precisava ter esse tempo. Sim. Na escola. Para se capacitar em novas habilidades, novas formas de fazer o ensino. E vou te falar que o mais difícil não é o recurso financeiro, tá? O que é o mais difícil? O mais difícil é a mudança de mindset. Porque se você deixar o professor na escola, hoje ele não produz. Porque ele não tem lugar adequado, ele não está acostumado com isso. Ele conversa, ele toma café. Não é uma crítica ao professor, não. É da natureza. Fiz uma coisa que parecia uma loucura e tal, não sei o quê, e não me arrependo e acho que foi uma boa tentativa. Estados Unidos, eles têm os spring breaks, né? Uhum. Entre bimestres, você tem uma semana. Não consegui dar uma semana. Mas entre os bimestres da minha escola, a gente tinha 2 dias. O aluno que estava bem era descanso. O aluno que ele estava com alguma dificuldade, ele tinha esse tempinho aí para tentar dar uma organizada no processo. Mas eu usava esses 2 dias de formação para o professor. Porque ele já ia até que estar na minha escola. É o horário dele. E aí a gente fazia um conselho de classe bem feito, que a gente podia discutir na profundidade. A gente trazia gente de fora para discutir. A gente dava sequência nas formações que a gente fez, porque, via de regra, a gente faz uma semana pedagógica no começo do ano. A gente fala um monte de coisa para os caras ficam animados e tal. Com um mês eles começam a perder esse... A gente vai falar com ele de novo daqui 6 meses. Ele já esqueceu isso aqui tudo que... E aí depois tá no outro ano. Daniel, conta pra gente a sua trajetória como empreendedor. Como é que foi a história? O que você criou aí? Tem sempre um... Você sabe a diferença do gênio pro louco? O gênio deu certo, né? O gênio deu certo. Só aproveitar aqui rapidinho, ó, pra mandar um abraço pro Frederico Azevedo, acho que é o Fred, né? É o Fred. Grande Daniel, com certeza é um modelo de um excelente educador, aprendi muito com ele, grande abraço. Pô, obrigado, Fred. Tamo junto. Já falei de você aqui nos bastidores, viu, irmão? É isso aí. Grande Fred. Então, a diferença do gênio pro louco é o resultado. Se o Steve Jobs não tivesse dado certo, ele era louco. É louco. Fácil. Maluco, ninguém gostava dele, né? Ninguém gostava dele, mas deu certo, virou gênio. Entendeu? Então, na realidade, eu tive a oportunidade de participar de todos os processos da escola, né? Professor, coordenador, diretor, mantenedor. E a minha história, não como empreendedor na área educacional, veio com um convite do professor Batista, que eu saúdo aqui, porque a ideia foi toda dele, e ele me chamou e falou: Daniel, vamos montar o melhor cursinho da cidade. Eu falei, tá certo. E aí ele foi me contando as histórias e tal, embarquei nessa ideia dele, né? E começamos montando um material didático. Na sequência nós criamos o Dina dos Vestibulares, que foi uma referência de cursinho na cidade. E eu acho que o grande legado do Dinatos foi a formação de professores. Hoje, eu ouso dizer que não tem nenhuma grande escola em Brasília que não tenha vários professores que passaram e foram formados no Dinatos. E aí vem um outro reconhecimento. Infelizmente, eu preciso fazer esses processos, que é o professor Neto, que era o responsável pela formação de professores dentro da escola. É bacana você falar. E que também comprou a ideia no primeiro semestre do Dinatos e começou também a ser sócio da escola,
E a gente, apesar de ser cursinho, a gente sempre se referiu a nós mesmos como escola. Porque o nosso modelo era esse. A gente queria fazer com que o aluno, ele evoluísse. Qual que é a diferença de um cursinho para uma escola? Então, o cursinho ele é mais preparatório, né? O cursinho ele tem um foco muito preciso. Fazer a prova. Eu vou te preparar para você fazer essa prova. A escola ela tem uma amplitude de ações muito maior. Que é discussão para mais de metro aqui também. Não, Sam, eu só queria dar um adendo para a galera, mas pode continuar a história. Então, nós abrimos esse cursinho, né? Ele começou a evoluir. A gente era engraçado, quando a gente começou, a gente era um cursinho desconhecido e tal, aí tinha os grandes cursinhos da cidade, e a gente pegava o menino na base e fazia ele melhorar. E aí alguns cursinhos falaram, ó, você não está pronto para fazer para estudar com a gente, você não tem capacidade ainda. Faz um Dynatos primeiro para você se preparar. Eu adorava, porque isso aí foi que ajudou a gente. E nós evoluímos, criamos uma metodologia muito particular, com muita atenção no pós-aula, porque o que bota o menino na universidade não é a aula, é o pós-aula. Pós-aula que é o dever de casa? O pós-aula era muito maior do que isso. A gente criou vários espaços e várias assistências que faziam com que o aluno ficasse na escola o dia inteiro assistido. Então, esse era o nosso grande diferencial, né? E aí você vê uma coisa, que isso aí já nós estamos falando lá de 2003, 2004, que a gente está falando hoje, que é personalização do ensino. Uhum. Não individualização, impossível individualizar. Caro, impossível. Mas personalizar é fácil. A tecnologia ajuda muito. A gente personaliza. Você cria uma rota para o aluno. Como é que era a personalização que vocês faziam? Então, a gente tinha vários tipos de monitorias, a gente tinha um processo de orientação educacional fortíssimo, que a gente não só fazia a questão da montagem do horário de estudo para os meninos, mas acompanhava aquilo e junto com os simulados a gente via o crescimento dele. A gente era muito inovador, porque isso é tudo data science e não existia nem essa ideia. Ó, a gente pegava, aí vem um elogio ao professor Luiz Fernando também, de matemática, que também ajudava muito, porque ele fazia as contas e falava, ó, isso aqui a gente tem que fazer tantas questões disso, não adianta você saber tudo isso aqui não. Você está muito ruim aqui, isso aqui a gente, para melhorar esse pouquinho aqui, você vai gastar muita energia. Então vamos melhorar esse aqui que vai chegar. Você entende a ideia de... O foco é preparar, eu quero que você aprove. Então... Esse movimento aí fez com que a gente crescesse muito e rápido. E chamamos a atenção de um grande grupo de São Paulo, que tinha aberto capital, né, que é o Grupo SEB. E nós fomos, se não fomos o primeiro, nós fomos pioneiros aí nessa coisa de trazer a educação para negócio. Grandes grupos consolidando a educação. De cursinho, com certeza, nós fomos o primeiro, se não fomos o único. Eu acho que teve mais um agora, ano passado. Isso foi no começo dos anos 2000 ainda, antes daquele 2008. movimento todo de... Foi legal. Né? Bem antes dos movimentos da IPO, aquela coisa toda. Então, eu estava conversando de que a gente recebeu uma due diligence. A gente não sabia nem o que era isso. Né? Que é assim, vem um monte de gente para auditar o teu negócio, para saber se está tudo certo, se está por dentro, se pode comprar e tal, governança. Mas bom, deu certo, a gente vendeu e a gente ficou com uma percentagem ainda da escola durante algum tempo. E aí eu pude ir para a área de gestão. Né? E aí a gente assumiu o COC. A gente trouxe o COC junto para Brasília. Hoje são várias escolas COC, é uma marca consolidada e tal. A gente tem orgulho de ter podido ajudar nesse processo. E abrimos a escola Dynatos COC. E aí nós tocamos esse negócio. Tive a oportunidade aí, dentro do grupo, de dirigir outras escolas em outros estados, ser diretor regional em outro estado, de dirigir uma editora, que foi uma experiência sensacional. Como foi essa sua transição? Acho curioso. Acontece com alguns empreendedores, né? Mas a sua transição como empreendedor, primeiro você era professor, depois você virou empreendedor, você era dono, sócio de uma escola, de repente você virou executivo de uma empresa grande. Como é que foi essa transição? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente colocar foi que
a gente teve uma visão interessante. Eu não sei se meus sócios achavam que eu não era bom professor e me tiraram da sala de aula. Tô duvidando disso aí, né? Me tiraram da sala de aula e falaram assim, Daniel, a gente sentou e falou, ó, a gente está crescendo, a gente precisa ter alguém que olhe pro business. Né? E não dá para você dar aula, tá com um olho na aula e no business. E aí eu comecei a me capacitar para isso. Aí fiz MBA em marketing, em gestão financeira. E foi o que ajudou a gente a estar organizado para aquele movimento da venda. Né? Na sequência, a gente continuou dono. Então, o sentimento de dono, ele não te larga. E talvez tenha sido isso que tenha feito que a gente tivesse tanto êxito. Uhum. E aí também vem o meu agradecimento aí à família Zayer. Eu tenho que agradecer muito, eu sou ruim, mas eu sempre tô cheio de gente boa perto de mim, entendeu? Tem que trazer essa galera toda pra cá, hein? Eu falo sempre, eu não sou muito criativo, mas, rapaz, eu tenho sempre gente criativa ao meu redor. Eu não sou organizado, mas tem sempre gente organizada ao meu redor. Um beijo pra minha esposa, que é a mais organizada de todas. Desculpa a bagunça que eu sempre deixo. Vocês estão entendendo que estamos com um baita de um gestor de pessoas aqui, meu pessoal. Isso aí. Então, e aí a gente começou esse processo, visão de dono, autonomia. Acho que isso foi uma coisa muito importante, que a família Zayer sempre me apoiou, sempre me deu esse processo, essa confiança de tocar esse negócio. E também formação continuada. E como eu tive a oportunidade de, a cada 5 anos, eu ter um desafio novo, isso me deu muita vontade de continuar. Então, assim, eu me tinha espírito de dono e sempre tinha projeto novo. Então, isso foi bem natural para mim. Agora, o executivo, ele tem uma pegada totalmente diferente, mas eu sempre teve uma acumulação de funções. Talvez tenha dado isso longevidade. Porque ao mesmo tempo que eu tinha que olhar para a escola ou para os negócios como executivo, eu também estava à frente de uma escola. Então, esse conjunto de coisas foi muito natural. Eu não tive uma ruptura com nenhuma delas. Inclusive, enquanto dono do Dinatos, eu não deixei de dar aula na Escola das Nações. Eu só saí da Escola das Nações quando eu fui para Maceió. Ah, você dava aula na Escola das Nações, hein? Também. Putz. E eu falava pro diretor lá na época, Miss Lisa, eu falava assim, eu deveria pagar para vir para cá. Porque você é um empreendedor, você sabe que é um turbulhão e cada mergulho é um flash, né? Quando eu ia para a Escola das Nações, Tranquilidade. Chegava lá, os meninos educados, aulinha bacana, turmas pequenas, uma escola, clima organizacional espetacular, né? Um abraço pro Daniel Dalmástico também. Então ali era um oásis para mim, né? Então, dar aula é espetacular. O que às vezes faz com que o professor tenha esse sentimento de estou oprimido é a quantidade de aulas que se tem que dar. Eu já cheguei a dar 72 aulas por semana. 72 aulas? Por semana. Seriam... 1 hora cada uma? 50 minutos. 50 minutos. Pô, mas dava quase, né? Caramba. Não, eram Surreal. 12 horas Como é que você planeja por dia. aulas? Não Não consegue. planeja. Você chega e dá aula. Você chega e dá aula. Não, fora que você tem que elaborar a prova, corrigir prova. Aí fica daquele jeito, né? Vambora. 12 horas por dia. 12 horas por dia. A maioria era cursinho nesse momento, né? Mas eu ainda dava aula no Sigma e na Escola das Nações. É loucura. Quando eu conheci minha esposa... Bom, hoje eu tenho 79 quilos. Quando eu conheci minha esposa, eu tinha 62 e 8 empregos. Meu Deus, cara. Que loucura. Porque tinha que pagar os professores do Dinatos. Porque a escola não rodava ainda. Então você tinha que trabalhar fora. A vida do empreendedor, tá vendo? A vida do empreendedor. A vida do empreendedor. Se você me permitiu uma história aqui, foi muito engraçado. Uma vez eu estava explicando para os professores o reajuste, né? Aí o professor levantou a mão e falou assim, mas a gente cresceu muito mais que isso, só vai ser isso de aumento? Aí eu falei, porque deixa eu te explicar como funciona o capitalismo. Eu tenho que ganhar mais do que todos vocês. Mas se você quiser ser meu sócio, tem preço. Sobe lá na minha sala. Porque na hora que eu peguei tudo que eu tinha na minha vida, botei aqui
e torci para dar certo, ninguém quis ser Ninguém meu tava lá te parceiro. ajudando, né? E se a escola diminuir, eu vou poder diminuir o seu salário? Não. Então, eu acho que não tem que ser uma usurpação. A gente não tem que pensar que o empresário é um malvadão. Muito pelo contrário. Eu tive amigos que deram aula no começo do Dynatos, que eu agradeço até hoje, eternamente, que os caras não pegavam seus salários. Ainda era da época do cheque, os cheques ficavam ficou no envelope no meu cofre lá, ó. Porque sabiam da dificuldade do processo. Em compensação, depois que ela floresceu, a gente conseguiu distribuir melhor esse processo. Sim. Né? E aí vai depender muito da gestão, de você mostrar que deu oportunidade de crescimento, de reconhecimento, né? O que move o capitalismo é relação ganha-ganha. Ganha-ganha. Se não tiver isso, não vai pra frente. Ninguém vai pra frente. Exato. E aí a gente entra num processo de meritocracia, que é uma discussão enorme, mas assim, se todo mundo fazendo bem ou fazendo mal ganha a mesma coisa, a tendência é que todos acabem fazendo mal. Da natureza humana, né? É isso aí. Vamos falar de tecnologia, Léo? Vamos Falar lá, do vamos patrocinador? Porque tem que falar do patrocinador, tem que contar aquela história. Tá, tem história. Tem uma história no off aqui, pessoal, que vai vir online daqui a pouquinho. Aguarda aí. Então, a GatTech, vamos trazer a pergunta do patrocinador. Todo podcast a gente traz uma pergunta voltada à tecnologia, que tem a ver com o nosso patrocinador, a GatTech. Que, no seu caso, Daniel, tenho curiosidade aqui para entender como que você observava a importância da tecnologia voltada para o negócio, né? A gente sabe que a presença da física da instituição é muito importante. Qual que é a importância da presença digital nos processos de gestão de uma instituição de ensino? Na minha visão, eu acho que, primeiro, fazendo um preâmbulo aí, a pandemia, ela trouxe coisas nefastas para nós, mas para a educação ela nos ajudou a avançar o que a gente... Não era questão de tempo, era questão de mindset. Porque, por exemplo, as escolas, muitas escolas, já tinham todas as ferramentas na escola. A gente não sabia o que fazer com elas. Então, a escola que falou que estava pronta para a pandemia, mentiu. Ninguém estava. Não tinha como, tá? Não, ninguém estava. A gente tinha ferramentas que podiam... tanto é que a gente virou a chave com relativa rapidez. Uhum. Não é? Então, a pandemia, ela desmistificou, principalmente junto à mola mestra da escola, que é o professor. Ah, pô, não é um aluno? Não, o aluno é razão de existir da escola, tá? É outra categoria. O que move a escola é o professor. Quer saber se uma escola é boa? Veja o turnover do professor, veja se ele está feliz, né? E o professor, ele falou, cara, isso aqui é legal. Ele começou a aprender a usar essas ferramentas e viu que podia ajudá-lo. Então, hoje eu vejo que a tecnologia, ela é uma aliada, uma parceira, que vai ter que ser utilizada pelo professor como uma parceira, como uma aliada, não vai ficar sozinha, ela não vai tirar o emprego do professor, muito pelo contrário, eu acho que ela vai criar oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de te auxiliar. Vou te dar um exemplo simples, sei lá, vamos imaginar que você tenha lá, tem vários apps que fazem isso, você passou o dever de casa para o menino, ele fez, chegou, quando você vai começar a sua aula, você vai ver lá, ó, na questão 5, todo mundo marcou a questão errada. É o pior cenário. Porque além dele não ter entendido, ele entendeu errado. Porque quando está distribuído, você fala, cara, eles não entenderam. Eu tenho que refazer. Quando todo mundo vai na errada, quer dizer que além deles não entender, pode ser também que a questão esteja mal formulada, mas, ou além deles não entenderem, eles entenderam errado. Aí você tem que tirar aquilo, ensinar o cara a dirigir que já sabe dirigir. É pior. Então, ele pega lá e fala, opa, esse aqui eu tenho que voltar. Ou se todo mundo foi bem, ele fala, beleza, posso seguir. Então, a tecnologia, ela vem para ser aliada. Eu não tenho dúvida disso. Né? O problema, a gente volta de novo,
como que nós vamos capacitar esse professor, como que nós vamos usar essas informações, porque a maioria das escolas, elas têm muita informação, mas não tem tempo para tratar e não tem tempo de propor ações para essa informação que foi captada. Por isso que é importante também as pessoas na empresa de tecnologia conhecerem a sala de aula. Fundamental. Tá aí a GatTech para o pessoal conferir. O fundador da GatTech, hoje quem toca lá, é professor, então entende dos processos de sala de aula e tá aí para todas as soluções de LMS, de qualquer coisa que vocês precisam para tocar a sua escola. Antes da gente ir pro caso, que a gente vai tá quase no nosso horário de fechar aqui, se fechar sem vai dar uma dó, porque tem um caso bom para contar aqui. Mas só olha aqui rapidinho, tem alguns comentários. O Henrique Alpreia tá aqui, ó. Mandou: grande Daniel, um forte abraço, lembrança dos tempos de Sigma, Dynatus e aprendizados posteriores. Fábio da Pampulha Rodrigues Souza mandou aqui: mande um abraço para o BH, irmão Fábio. Esse é meu irmão. Abraço para todo mundo aí em BH. A família dá presente, hein? É isso aí. Ainda tô sentindo falta da... A minha mãe não vai mandar o recadinho, não. Ela é tímida. Mas assim, eu queria agradecer muito a participação aqui no Gigantes. Foi um prazer. Passa rápido pra caramba, né? Voa, cara. Voa. Eu acho que vocês têm que dar oportunidade, depois que der um giro, assim, depois que fizer 100... Chamar a galera nova, né? Ou a galera antiga de novo. A gente pode fazer de 3 aqui, ó. Pô, legal aí. essa ideia, hein? Muito Caraca, legal. A gente tem uma ideia de fazer um dia um aberto, né? Com É mesmo, público. é mesmo. Tipo, um talk maneiro, show. maneiro, É verdade. Isso aí. E dizer para vocês que esse trabalho que vocês estão fazendo está repercutindo entre os educadores. Eu acho que isso aí é uma forma de formação, apesar da cacofonia aí, né? Mas é uma maneira de botar luz na educação brasiliense, né? E aí o caso que eu estava contando para vocês aqui nos bastidores é que eu estava numa reunião no Sindicato das Escolas Particulares semana passada e tal, e me convidaram para a gente fazer alguma coisa atrelada à formação. Vai rolar, inclusive. E aí um dos diretores me mostrou que a gente tem que trazer essa galera aqui, ó. Olha esse negócio. Aí ele abriu o Instagram dos Gigantes da Educação. Pô, esses caras são tudo escola afiliada, mas eles não estão por aqui. A gente tem que trazer eles pra cá pra falar pra gente também. Mas é isso aí, gente. Então, vamos ajudar então a divulgar o nome dos Gigantes da Educação, né? Compartilha aí nas redes, quem estiver observando a gente aí, Instagram, LinkedIn, YouTube, manda bala aí pra educação chegar nos milhares. Daniel, tudo bem? Momentos finais, esse momento agora é seu, Daniel. Não sei se você quer deixar algum contato, quem quiser te conhecer, ter acesso a você, bater um papo contigo, como é que faz? Então, eu acho que o melhor para mim é o e-mail, que demonstra que eu sou um cara velho na educação. Bem velho. Porque é o... Agora presta atenção no e-mail, Léo. profdaniel@hotmail.com. Hotmail. Não. Eu pensei que ia falar bom. Peraí, ó. Prof é professor no mundo inteiro. Putz, é verdade. Agora Daniel é um nome comum no mundo nome inteiro. comum também, é verdade. Hotmail foi um dos primeiros e-mails mundiais. E é .com. Esse é histórico. Eu não posso largar ele. Esse você pegou cedo. Não posso largar ele, não. É verdade. Maravilha, mas quem quiser encontrar o Daniel lá no LinkedIn, pessoal, é Daniel Souza com Z no final. Maravilha. Tem um telefone aqui, é para dar também, Daniel? Pode dar. Pode dar, o telefone do Daniel aqui, ó, 61 Brasília 9811. Peraí. 61981. Meu Deus. Posso te ajudar? Vamos lá, professor de matemática, eu tô me perdendo aqui. 61981161722. Isso aí. Olha, que facilidade, tá vendo? Quem sabe, né? Edson Agatti. Gigantes da Educação, confira a gente lá. Estamos no YouTube e cortes no YouTube para quem vê em vídeo, Spotify para o áudio. E temos também os cortes no Instagram e no LinkedIn. Confere lá. Obrigado, Edson Agatti. Daniel, obrigado demais. Foi um prazer estar com vocês. Excelentes reflexões aqui pra gente. Coisas novas, sempre quando senta alguém genial aqui como o Daniel, gigante da educação. Obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que a agenda de vocês não é brincadeira.
Exxon, valeu demais. Mais um Valeu, gigante. obrigado. Bom demais, Estamos aí, ó. semana que vem tem mais. Você que tá acompanhando aí tanto na rádio na 98.1 FM, quanto no Instagram e no YouTube do Doses Milionárias, a gente vai para um rápido break. A gente volta com Mendes Silva. Ele é diretor da Vox to You, aqui de Brasília. Tá trazendo um convidado que é o Vitor Augusto, que é economista e servidor público. Eles trazem um tema, as conquistas de uma boa comunicação, é logo depois do break. Daniel Souza, Exxon Agatti, rápido break.